Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para quê? Para quê? Para quê? Crendo. Quantos aqui creem? Vivemos uma era, amados, de informação excessiva. Muita informação. Até demais para a nossa mente. A gente é bombardeado com tantas informações. Tantas informações. E muitas dessas informações nos levam à confusão. Essas informações confundem a nossa mente. Quantos já ficaram confundidos com o kit de sobrevivência? Quantos? Seja sincero. Seja sincera. O que vai acontecer? Não é verdade? A gente já fica, o que vai acontecer? Será guerra? Será um cyber-ataque? Será um apagão? Eita, será a invasão de extraterrestres? Ficamos confundidos com tantas informações que vêm na nossa mente. Mas isso muitas vezes nos faz duvidar da nossa identidade. E eu gostaria de dizer a você que você tem uma identidade. E a sua identidade não é o seu nome aqui na Terra. A sua identidade não é Geraldo. A sua identidade não é Wilson. A sua identidade não é Solange. A sua identidade não é aquilo que está no seu nome. Se você nasceu de novo, a sua identidade é de filho. Filha de Deus. Essa é a sua identidade. E eu gostaria de usar esse evangelho de João, porque Jesus, ele conhecia muito bem a sua identidade. Jesus aqui, ele é apresentado com vários nomes e títulos que revelam a sua natureza e a sua missão. A palavra de Deus diz que nós, antigamente, tínhamos a natureza humana. Mas hoje, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, e repito, isso não se trata de, agora sou membro da Igreja Evangélica Batista, Ágape. Não se trata de religião, não se trata de carteirinha de igreja, se trata de um estilo de vida, de um novo nascimento, se trata de uma nova filiação. Anteriormente você era filho de Joaquim e Maria, hoje é filho de Deus também, principalmente. Amém? E esse título que revela a natureza e missão de Deus também está atrelado à sua identidade. E muitas vezes a gente não entende a nossa natureza e nossa missão porque não entendemos a nossa identidade. E eu quero nessa manhã poder falar para você como Jesus conhecia muito bem a sua identidade. Mas antes eu gostaria de trazer um panorama breve sobre o contexto histórico do Evangelho de João e do apóstolo João. O livro de João, então, ele foi escrito pelo apóstolo João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ambos eram pescadores da Galileia. E João e Tiago foram chamados, lembram? Quando Jesus os viu pescando e teve aquele milagre da pesca, e Pedro disse assim com o seu irmão, disse, olha, não somos dignos que você nos chame, porque somos pecadores. E aí, mais adiante, ele encontra Tiago e João, e ele então os chama também. João, então, ele é muito conhecido como o discípulo amado.
aquele que inclinava a cabeça de Jesus, no peito de Jesus, aquele que tinha essa proximidade com Jesus. É por isso que o Evangelho de João, ele é muito enfatizado no amor e em Jesus, na pessoa de Jesus, porque ele tinha essa conexão com Jesus. E nós vamos ver que seus escritos também eram conhecidos por uma exortação para a liderança para a igreja primitiva. No final da vida, João também escreve as cartas, a primeira, segunda e terceira epístola de João e o Apocalipse. Ele agora estava na ilha de Patmos, exilado, porque era seguidor de Jesus. O Evangelho de João, então, ele se destaca por seu foco em Jesus como Filho de Deus e Salvador, enquanto o Apocalipse traz uma visão profética sobre os eventos finais da história. João escreveu para uma igreja enfrentando desafios do judaísmo e da influência grega. Duas culturas. A influência de duas culturas. Uma fusão. Porque naquele tempo, quem dominava era o Império Romano, mas com muita influência grega. E era no território judaico. Muitas falsas doutrinas estavam surgindo, negando a divindade e a humanidade de Cristo. O Evangelho foi escrito para fortalecer a fé e revelar claramente quem é Jesus. É interessante que hoje nós vivemos um panorama parecido. Muitas doutrinas falsas estão surgindo. Muitas coisas que escandalizam a fé. Muitas coisas que vão desviar a nossa atenção. E se a gente não acordar, se a gente não entender a nossa identidade, a gente pode se desviar para falsas doutrinas. A gente pode tender a se desviar para falsos ensinos. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é clara. Nenhuma vírgula, nenhum tio nós podemos tirar. Nós precisamos pregar claramente o Evangelho. E é isso que nós temos feito aqui com muito temor e tremor, apesar de sermos falhos, apesar de muitas vezes a gente não merecer, mas é isso que Deus nos encargou como ministério, como igreja local aqui nessa terra. O Evangelho, então, de João foi escrito para fortalecer a fé e revelar claramente quem é Jesus. E nós vamos ver, abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 1. João já começa a dizer quem é Jesus. No princípio, vamos juntos ler 2, 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João está dizendo, Jesus é o Verbo. Jesus é o princípio. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra encarnada, é a revelação perfeita do Pai. Quando nós vemos Jesus, nós precisamos entender que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. E ele se fez carne, ele se fez humano, ele veio e se fez homem. Ele veio e se fez humano. Olha, imagina um rei poderoso, o rei mais poderoso da terra. Vamos imaginar aqui no nível terreno. Ele largar o seu reinado, o seu poderio, para se tornar um plebeu. Mas agora imagina, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo com uma palavra, ele dizer, vou largar a minha divindade. Claro que ele não largou por completo, porque ele, quando estava aqui na terra, era 100% Deus, mas também se tornou 100% homem. E ele se fez carne. Ele disse, eu quero sentir aquilo que o homem pode sentir. E veio através de uma mulher, Maria, e nasceu como todos nós nascemos. Ele se fez carne. Ele é a revelação perfeita do Pai.
É por isso que nós precisamos ouvir e viver pela palavra, rejeitando as vozes enganosas do mundo. E o mundo, quando nós falamos mundo, é o sistema. É um sistema muito sutil. Falava essa semana na reunião que tivemos com o louvor. Precisamos entender as músicas que nós vamos escolher. Porque hoje há muita sutileza nas letras. Hoje há muita sutileza nas músicas. Há músicas que deixaram Cristo no centro para se centrar no egocentrismo, no antropocentrismo, em mim. Ah, eu quero, ah, eu recebo, me dá. Cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Porque o culto é para a glória, louvor, adoração de Deus. Esse culto não é para você, nem para mim. Esse culto é para Deus. E se não for com esse coração que você veio, reveja os seus conceitos. Porque muitas vezes a gente, eita, eu vou porque vou rever Geraldo, que faz tempo que eu não vejo. Eu vou porque eu vou ver Stephanie cantando, né, com as meninas que, olha, estou com saudade daquelas vozes angelicais. Você não vem para ser um espectador. Você não vem para, hoje o pastor tocou, pensa, toca mal pra caramba esse pastor. Você não veio para me avaliar. Isso aqui não é um Got Talent. Isso aqui é um culto para Deus. E você precisa concentrar a sua vida, o seu coração no Senhor. E se não for assim, precisamos rever nossos conceitos. Por que as pessoas estão saindo da igreja local? Porque não entendem isso. Toda igreja local, toda igreja é composta por seres humanos e em algum momento alguém vai falhar com você. Mas esse não é motivo para você largar a igreja, porque quando você procurar outra, alguém vai lhe ferir ou você vai ferir alguém. E o ciclo vai se repetir. Por isso que nós temos batido na tecla, resolva as suas situações, circunstâncias e problemas aqui. Porque senão o ciclo se repete e você nunca vai ser feliz. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Você não está aqui para ser feliz. Você está aqui porque você foi chamado para ser adorador. É muito diferente. Ah, eu vou à igreja para ser feliz. Coitado, coitado. Amados, Deus nos chamou para sermos adoradores. É adoradores. Claro que vai ter momentos felizes, de felicidade. Mas vai ter momentos de tristeza. Vai ter momentos de angústia. Vai ter momentos de problemas. Mas sabe o que o Senhor nos diz? Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Jesus é o Verbo. Segunda característica, ou segunda identidade de Jesus, capítulo 1, verso 29. Ainda no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Esse João não é o que escreveu a carta, agora está falando João Batista, certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra das identidades de Jesus, Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço, estamos próximo da Páscoa. E a Páscoa não é você lembrar e entregar um ovo de Páscoa para seu filho. Sabe por quê? Porque é isso que o mundo quer. Engane as crianças. Porque o ovo vem de quem? Da galinha, né? Só que, nesse contexto, eles colocam até o coelho para dar ovo. E de chocolate. E aí a gente vai colocando isso na mente das crianças, e as crianças vão dizendo, a Páscoa é por conta do coelho, do ovo,
da galinha. Não. A Páscoa, ela era uma festa judaica que significa passagem no hebraico, que é a passagem do povo de Israel, que saiu do Egito e agora vai rumo à terra prometida. Mas é muito mais do que isso. É um anúncio. Foi anunciado nessa época que milhares de anos depois, milhares não, centenas de anos depois, viria Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela época era sacrificado um cordeiro sem defeito, para anualmente poder expiar, perdoar os pecados do povo. E cada família levava um cordeiro para o sacerdote. E esse cordeiro, ele simbolizava o cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo, já fazendo uma anunciação ao cordeiro verdadeiro que viria para poder ser sacrificado na cruz e pagar o seu preço por nós. Pagar o preço do pecado por nós. Então, nós precisamos ser. Às vezes eu sou muito seco em casa com os netos e com Jonathan. Mas nós precisamos ser diretos, amados. O mundo, ele quer maquiar as datas. A gente precisa rever nossos conceitos, porque o mundo, ele está invadindo nossas casas com muita sutileza e a gente vai entrando na onda. A gente entra na onda, aí tá assim, Natal. Não foi nem dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas a gente celebra por quê? Porque no mundo ocidental, a gente celebra o Natal nessa época, e graças a Deus que celebra, por quê? Para que a humanidade não tenha desculpa. Eita, não conheço Jesus. O calendário diz antes de Cristo, depois de Cristo. Não há desculpa. Agora, a gente não precisa entrar nessa onda, porque muitas vezes a gente coloca isso e as crianças são as que vão sendo influenciadas. E a gente vai semeando isso na cabeça das crianças. E elas vão crescendo. Falando em criança, falávamos ontem, uma coisa que já tinha até comentado o Júnior comigo. Lá na Maia também, o pastor falando, né, sobre como nas escolas estão incentivando o yoga nas crianças. Ah, mas o yoga não tem nada, são exercícios. Olha, estava conversando com um pastor, inclusive vou chamar ele é português, e ele se converteu no Oriente Médio. E ele conheceu algumas pessoas que praticavam o yoga. E o yoga, ele tem uma influência espiritual muito grande. E nós precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes nós fazemos coisas pelo modismo e nós sabemos que isso está invocando espíritos malignos para a nossa vida. A gente precisa ter muito cuidado. Por isso digo que a gente às vezes se deixa influenciar com tantas coisas. E falávamos uma coisa interessante. Hoje, aqui no mundo ocidental, a gente não tem nenhum problema de outras religiões virem se reunir. É por isso que a França está tomada. É por isso que a Inglaterra está tomada de muçulmanos. E a gente não liga isso. Não liga para isso. Isso vai na nossa mente, isso foi tornando-se natural. Ah, vamos deixar as pessoas ser livres. E essa agenda começou a naturalmente surgir na cabeça das pessoas. E agora é natural outras religiões surgirem. É natural você ver na área sexual homem com homem, mulher com mulher. É natural você ver outras situações na vida, porque isso foi entrando. Só que isso não pode entrar na igreja do Senhor. Nós vamos amar, com certeza, mas nós vamos ensinar que Deus criou homem e mulher. Nós vamos amar, mas nós vamos ensinar. Não foi Maomé que morreu por você, foi Cristo. Não foi Buda que morreu por você, foi Cristo. Então nós precisamos entender isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus.
E a nossa esperança está no perdão e na justificação que temos em Cristo. Terceiro, é João capítulo 8, verso 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus, ele dissipa toda a treva do pecado e da ignorância. Nós precisamos refletir que essa luz é para nos dar iluminação em meio às trevas. Nós vivemos um mundo de trevas. Nós vivemos num mundo de escuridão moral, espiritual, e Deus, Jesus, ele veio para iluminar isso. Eu costumo dar um exemplo, na minha época de adolescente, há pouco tempo atrás. Eu jogava no computador um jogo que era Clash of Clans. Não sei quem lembra. Não é da sua época não, obrigado. Muito bem. Então, esse jogo era interessante porque era um jogo que você ia construindo vilas e tinha soldados, tinha pessoas para construir, só que só a sua vila que era iluminada, o resto era tudo escuro. Mas à medida que você ia avançando com os seus soldados e construindo coisas, ia se iluminando o território. E eu trouxe isso na minha mente para a vida espiritual. Cada vez que Deus ele nos faz avançar nesse mundo, você e eu que somos também a luz do mundo, nós vamos iluminando o território escuro. Nós vamos iluminando o que está em trevas. E se você não ilumina aquilo que está em trevas, tenha cuidado, porque então você não está entendendo sua identidade. Nós precisamos iluminar onde nós formos. Deus chamou para que você seja um discípulo de Cristo. Terceiro, vou correr. Capítulo 10, verso 11. Jesus também, ele disse que era o... Meu Deus. Tem café lá fora, no final a gente toma. Tem bolo, tem tudo, né? Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. É por isso, tem pessoas, e eu respeito, mas tem pessoas que dizem assim, pastor, o Senhor é tão bom. Não, eu sou ruim. O bom pastor é Jesus. Eu sou miserável. Mas o bom pastor é Jesus. Ele pastoreia a gente. Eu não tenho coragem de entregar a minha vida para você. Mas Jesus, ele entregou a sua vida. Por isso que eu digo, eu sou ruim. E como dizem lá no Nordeste, lá no sertão, eu sou ruim. Por quê? Porque o único bom é Deus. Não tem. Ninguém aqui que seja bom. Deus é bom. Devemos então, amados, e precisamos confiar na sua direção e descansar no seu cuidado. Davi sabia muito bem isso. O rei Davi. E ele escreveu então o Salmo? O Salmo 23. No Salmo 23 ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que ele está dizendo com isso? Na tradução original diz assim, o Senhor é meu pastor e não terei falta de nada. Ou seja, Ele é suficiente para suprir a minha vida. Mesmo que eu tenha riqueza ou não tenha, se eu tenho Deus, tenho tudo. É isso que ele está falando. É isso que ele quer dizer. Eu tenho tudo com Deus. Mesmo que esteja passando por alguma necessidade, mas se Jesus está comigo, se Deus está comigo, eu tenho tudo. Tenho tudo. Só que muitas vezes a gente não entende isso e vai caminhando na vida, mesmo frequentando a igreja, no domingo, na quarta, no sábado, onde for, mas no momento de dificuldade a gente, eita, sozinho, estou sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele é o bom pastor. Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Ele nos guia por pastos verdejantes.
Ele nos guia pelo caminho da justiça, perdão. Ele nos dá alimento. Ele nos dá força. É Ele que nos dá a condição para poder andar. Capítulo 14, verso 6, por favor, Lucas. Capítulo 14, verso 6. Vamos juntos? Disse-lhe Jesus, 2, 3. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também é o único caminho para Deus. É a absoluta verdade e é a fonte da vida. É o único caminho. O que o mundo prega? Todos os caminhos conduzem a Deus. Você já ouviu isso? Todos os caminhos conduzem a Deus, não se preocupa, meu filho, não se preocupa, olha, não tem problema não. Não fica agoniado, todos os caminhos conduzem a Deus. Negativo. A palavra diz que Jesus é o caminho único. Ninguém vai ao Pai a nossa vida. Jesus é a verdade absoluta da nossa vida. Jesus é a vida. Ele é a fonte de toda a vida. Precisamos então entender que todo e qualquer relativismo que venha para nós, tudo é relativo. Tá bem. Não. Jesus e o Evangelho, na verdade, é exclusivista. Sabe o que quer dizer isso? Exclusivamente Jesus salva. Exclusivamente Jesus é o Senhor. Exclusivamente Jesus é o dono da igreja. Exclusivamente Jesus é o Rei do universo. Exclusivamente Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Exclusivamente Jesus é o dono do universo. Não tem meio termo, não tem você dizer, mas olhe, se porventura essa pessoa fez o bem. Mas sem Jesus, não há como você chegar ao céu. Você pode ser o homem mais bondoso da terra. E aí Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver Deus, ele fala amor, mas quem é o amor? Deus. Se não tiver Deus, de nada me valerá. De nada. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida, não adianta, amados. Não há outro caminho, Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Não adianta. Capítulo 15, verso 1. Diz assim então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus também é a videira. Porque a nossa vida, ela precisa de ter frutos espirituais. É por isso que Jesus disse, olha, eu sou a videira, e a gente pode entender muito bem aqui na nossa região o que é uma videira, né? O que é vida? Que produz uvas. Quem aqui já trabalhou na colheita de uvas? Muito bem. É bom, né? Só no final do dia. Mas, você, quando vê a videira lá, a parreira, né? Ela tem frutos, ela tem uvas. E essas uvas, elas depois fazem o vinho, fazem o sumo de uva, fazem outras coisas. É assim a nossa vida, ela tem que dar frutos. Frutos que possam fazer outras coisas com a vida das pessoas. Benéfico para as pessoas. Nós somos agentes ou instrumentos para abençoar com nossos frutos. Assim como a videira abençoa com o vinho, com o sumo de uva, nossos frutos precisam ser benéficos para as pessoas. Qual é o sumo que você tem dado para as pessoas? Amargura? Ira? Palavras fúteis? Fofoca? Contenda? Não é isso que você foi chamado a fazer. Você foi chamado, para fazer com que
o seu fruto seja doce e agradável. Para que seu vinho seja um vinho que alimente. Para que sua vida seja uma vida que edifique as pessoas. Foi para isso que você foi chamado. Precisamos permanecer em Jesus. Para isso, a vide, ou seja, o fruto, a uva, ela permanece até o momento certo de ser colhida, no fruto. Vocês já viram aquelas uvas que caem antes de terminar de ser alimentadas e estar prontas? Caem e são desperdiçadas. Não são aproveitadas. Por quê? Porque não está pronta. Muitas vezes a gente quer acelerar o processo. Não acelere processos. Tudo é no tempo certo. Por mais que para a gente demore, para a gente pode demorar, mas tudo é no tempo de Deus. Porque tudo que é no tempo de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Para concluir, amados, Deus, Ele quer que você e eu possamos fortalecer a nossa identidade em Cristo. Em meio de tantas informações, em meio a tantas influências culturais, em meio a tanta coisa, nós precisamos lembrar que você e eu precisamos ser como Jesus. Ou seja, se Deus enviou seu Filho à terra como o Verbo, eu preciso meditar na palavra. Se Deus enviou como Jesus como o Cordeiro do mundo, eu preciso crer nesse Cordeiro que sacrificou sua vida por mim. Se Deus enviou Jesus para ser luz do mundo, então também eu sou luz do mundo. Se Deus enviou Jesus para ser o bom pastor, então eu também preciso ser pastor de ovelhas, pastor de pessoas, ajudar as pessoas a poder encontrar o caminho, a poder andar pelas veredas da justiça, a poder descansar em pastos verdejantes. Você e eu somos agentes. Também que a poder instruir as pessoas a andar pelo caminho, pela verdade e pela vida. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E a oferecer às pessoas o melhor fruto da nossa vida. Ofereça sempre o melhor. Não ofereça o resto. Não ofereça o pior de você. Porque esse mundo já tem tanta coisa ruim, que se você oferecer o pior, as pessoas vão ser alimentadas com aquilo que tem já na terra. Mas você foi chamado para alimentar as pessoas com a verdade da palavra, com a vida de Cristo. O nome de Jesus revela então a sua essência e o seu poder para salvar, para guiar, para sustentar. Nossa esperança não deve estar em informações do mundo. Nossa esperança não está. Sabe qual é a esperança dos ricos que não têm Cristo? Construir bunkers na Antártida para uma possível guerra, onde todo mundo vai ser exterminado. Coitados. Se a sua esperança floresça, estão perdidos. Se a esperança daqueles que apenas têm dinheiro para construir refúgios é essa, eu fico com a minha esperança em Cristo. Porque lá no céu não vou ter um bunker, mas Ele disse, vou preparar morada para você. Vou preparar morada para você. E melhor é uma morada. Eu vou dizer aqui a você, talvez seja uma heresia, mas me perdoe, eu prefiro uma cabana no céu que uma mansão aqui na terra. Eu prefiro uma cabaninha, 2x2 no céu, do que uma mansão aqui na terra, com todo o luxo, com toda a ostentação. Porque é melhor estar com o papai do que estar aqui nesse mundo que está cada vez pior. Nossa esperança, então, deve ser Cristo. E devemos viver como filhos verdadeiros de Deus, confiando e proclamando o nome do Senhor. É por isso que nós iniciamos lendo o verso 31 do capítulo 20, na parte B, onde disse, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu gostaria de fazer um convite nessa manhã. Um convite para você que ainda não colocou Jesus como prioridade na sua vida. Repito, isso não quer dizer que agora você vai virar evangélico. Agora você vai ser crente de carteirinha da igreja Ágape. Não, não tem nada a ver com isso, meu amado. Minha amada. Tem a ver com a nossa verdadeira identidade. Para que Deus nos criou? Para que Deus nos trouxe, perdão, aqui nesse mundo. Se você tem sentido sua vida vazia, tem vivido sem um sentido de vida, apenas está vivendo, apenas está andando, você precisa tomar uma decisão. Porque Deus quer lhe dar um sentido nessa vida, um propósito. Você não nasceu para trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de domingo a domingo. Apenas. Você nasceu com um propósito. E esse propósito só vai ser evidenciado no seu coração e na sua vida quando você entender a sua verdadeira filiação aqui na Terra. Então, o primeiro convite é para você que não conhece esse propósito. O primeiro convite é para você que não entendeu ainda esse chamado que Deus tem para sua vida. Esse convite é para você. Você ainda não tomou essa decisão. Não se trata de religião, se trata de estilo de vida. Se você está aqui sentado, sentada nessa manhã, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Não é porque você nasceu num lar onde seus pais são cristãos que você já é cristão. A decisão e a salvação é pessoal. Você não vai ser arrastado pelos seus pais. Você precisa tomar uma decisão. E esta manhã é manhã de decisão. Então quero convidar você, se você ainda não recebeu Jesus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que você possa se levantar no seu lugar. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Talvez você não entendeu ainda verdadeiramente o propósito, mas nós queremos caminhar com você. Mas há também um segundo convite. O segundo convite é para você que já conhece Jesus, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas em algum determinado momento da sua vida você se afastou. Você deixou de estar conectado à videira. E por isso não tem frutificado. Porque não adianta. Fora de Jesus, a gente não frutifica. Fora da árvore da vida, a gente vai morrer. A gente precisa estar conectado a Deus, a Jesus. Esse segundo convite é para você, que tem andado afastado, afastada, que tem andado longe dos caminhos do Senhor. Deus quer restaurar o seu chamado. Deus quer restituir o ministério que você servia. Deus quer fazer com que você possa ser útil na sua casa. Hoje é dia de tomar decisões. Se você tem vivido assim, então fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar por você. São decisões na vida que nós precisamos tomar. E muitas vezes ninguém pode tomar por nós. São decisões pessoais. A gente precisa de atitudes. E há um terceiro convite, você que está aqui, que faz parte da igreja, mas você quer realmente viver a sua identidade com Cristo.
E você quer dizer, eis-me aqui, Senhor. Quero viver a minha identidade com Cristo, verdadeiramente, sem timidez, sem ser um agente secreto. Quero espalhar no mundo o teu amor. Quero ser luz em meio a tanta treva que tem nessa terra. Fique em pé no seu lugar e juntos vamos orar e louvar ao Senhor. Vamos juntos colocar nossa vida diante do Senhor.